Deus se arrependeu. Uma perspectiva sem igreja. O paradoxo. Deus pode mudar de ideia? Imagine o seguinte: desde criança você escuta que Deus é perfeito, imutável, soberano, um ser que não erra, não se arrepende, não volta atrás. Mas então, ao abrir os textos antigos, algo inesperado surge diante de você. Linhas silenciosas, escondidas em meio à narrativa sagrada, declaram sem pudor: "E arrependeu-se o Senhor." Um choque, uma contradição aparente. Se Deus é perfeito, como pode mudar de ideia? Se é onisciente, como pode se arrepender de algo que já sabia que aconteceria? Essa tensão não é fruto de devaneios modernos. Ela está escrita, cristalizada nas páginas de livros que moldaram civilizações. E o desconforto que nasce dessa leitura nos convida a ir além das interpretações prontas, além dos dogmas repetidos em púlpitos. Aqui, neste mergulho, não estamos dentro de uma igreja. Estamos diante do texto cru, nu, sem adornos. E a pergunta ecoa: Deus mudou de ideia? O significado das palavras antigas. Para compreender melhor, precisamos olhar para a língua original da Bíblia. No hebraico, a palavra usada é nahan, que significa mais do que simplesmente arrepender-se. Pode ser traduzida como entristecer-se, mudar de direção, consolar-se ou até mesmo respirar fundo, como quem sente profundamente uma situação. No grego, encontramos metanoel, usado em alguns textos relacionados ao arrependimento. Essa palavra significa literalmente mudar de mente ou alterar a forma de pensar. Isso nos mostra que o arrependimento divino não deve ser entendido como erro ou falha, mas como mudança de postura diante das circunstâncias humanas. Exemplos bíblicos de arrependimento divino. Gênesis 6:6. O dilúvio. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e pesou-lhe no seu coração. Esse é um dos textos mais fortes. Antes do dilúvio, a corrupção humana havia chegado a níveis extremos. O texto descreve Deus pesando no coração, uma expressão que revela a tristeza profunda. O arrependimento aqui não significa que Deus errou ao criar o homem, mas que a maldade humana entristeceu o Criador a ponto de ele decidir agir de outra forma. Êxodo 32:14. A intercessão de Moisés. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Após o episódio do bezerro de ouro, Deus decide destruir Israel. Mas Moisés intercede, lembrando das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E o texto afirma: Deus desistiu da destruição. Isso mostra que a oração tem poder e que Deus ouve e responde a quem se importa. Jonas 3:10. A cidade de Nínive. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Os ninivitas ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. Como resposta, Deus mudou sua decisão. Isso ensina que o arrependimento humano pode mudar o futuro. 1 Samuel 15:11. Saul, o rei rejeitado. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aqui vemos Deus lamentando a desobediência de Saul. O arrependimento divino expressa decepção diante da rebeldia humana. A linguagem humana para explicar o divino. É importante lembrar que a Bíblia foi escrita para pessoas comuns de sua época. Por isso, os escritores usaram linguagem humana para falar de Deus. Isso se chama antropomorfismo, quando se atribuem emoções e ações humanas a Deus, para tornar o divino mais compreensível. Dizer que Deus se arrependeu não significa que ele errou. Significa que ele se envolve de verdade com a história humana e que as ações das pessoas influenciam a forma como ele responde. Um Deus que se importa e responde. O arrependimento divino revela algo essencial. Deus não é distante nem indiferente.
Ele é descrito como alguém que se importa profundamente com o que acontece na terra. Quando o povo se afasta, Deus sente dor. Quando há intercessão, Ele ouve. Quando há arrependimento genuíno, Ele muda o destino. Isso mostra que Deus é relacional. Ele não trata os seres humanos como robôs, mas como parceiros em uma história em construção. E o que isso ensina para nós? Essas passagens trazem lições práticas e diretas. 1. Nossas atitudes têm peso. O futuro não é totalmente fixo. Nossas escolhas podem mudar o rumo da vida. 2. Deus valoriza a oração. Interceder, como Moisés fez, pode trazer resultados reais. 3. Mudança é sinal de amor. Deus muda porque se importa. Se fosse indiferente, não se arrependeria. 4. Arrependimento humano traz esperança. A história de Nínive mostra que nunca é tarde para mudar, porque Deus também está disposto a reconsiderar. Conclusão: uma nova forma de ver o divino. Dizer que Deus se arrependeu não é enfraquecer sua imagem. Pelo contrário, mostra que Ele é um Deus vivo, presente e ativo na história humana. Ele não é um ser frio, que age como uma máquina programada. Ele é um Pai que sente, que responde e que caminha junto conosco. E no fim, esse arrependimento divino é um convite para nós. Um convite para também aprendermos a mudar, a rever nossas decisões, a reconsiderar caminhos. Porque se até Deus, na linguagem humana da Bíblia, é descrito como alguém que muda, nós também podemos aprender a mudar para melhor.